Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal WiSimulation. No vídeo de hoje falaremos sobre o tema análise modal, tá? Estaremos aqui iniciando nossa playlist de dinâmica e para isso a gente vai voltar ele para um vídeo mais para caso prático, ok? Onde a gente irá fazer um workshop. Esse workshop vai envolver um componente de um motor. E aí a gente vai estar executando a análise modal e fazendo alguns comparativos e conclusões, ok? Olá pessoal, iniciando nosso curso de hoje, a gente vai falar sobre a análise modal, como a gente já tinha comentado. E a análise modal, ela determina a frequência natural de vibração de uma estrutura de acordo com suas características de distribuição de massa, rigidez e amortecimento, tá? O amortecimento ele não é obrigatório, a gente pode fazer o input dele ou não, tá? Vai depender da sua necessidade. Nos casos dos metais, principalmente quando tem estrutura singular, onde não tem montagens, contatos, geralmente faz muito pouca diferença, tá? Porque o fator de amortecimento numa situação dessa ela é bem baixa. Então aqui a gente tem um exemplo de contorno de análise modal. E aí, outra coisa que a gente pode fazer relação com aquele contorno é o seguinte. A gente tem aqui um determinado modo. Esse modo tem uma frequência natural de 11.7 Hz. Não sei exatamente que modo é esse. Mas, a partir do momento que esse aqui é um modo, a gente tem que evitar esses modos, tá? Por que a gente tem que evitar esses modos? Porque perto desses modos, se a gente tiver com uma frequência de oscilação que chega perto desses modos, a gente pode estar entrando em ressonância, tá? E a partir do momento que a gente passa a entrar em ressonância, a nossa estrutura ela passa a vibrar com oscilação, com amplitudes maiores, tá? Não exatamente daquela maneira como a gente costuma ver no software, às vezes ela já tem uma oscilação de 0.0 alguma coisa, e quando ela está chegando perto da ressonância ela vai para 0. Vamos supor que ela estava com uma amplitude de 0.02 milímetros, e aí quando ela está chegando perto da ressonância de um determinado modo, vai depender do sentido da força de excitação também, ela chega a 0.04, tá? Então não necessariamente a gente tem aquelas amplitudes que a gente costuma ver no software, que a gente acha que a estrutura vai vibrar de uma maneira descontrolada, às vezes não chega nem perto daquilo, mas a partir do momento que a gente chega a ter essa frequência de oscilação perto de uma frequência modal, a gente passa sim a ter esse ganho de amplitude e a gente vai estar aí atribuindo tensões desnecessárias à nossa peça, que pode reduzir a vida útil dela, tá? Não só isso, tem a questão de ruído, tem a questão de conforto, enfim. A frequência natural raiz de K sobre M, para um caso de 1 grau de liberdade, tá? Para quando a gente vai aumentando os graus de liberdade, a conta não é exatamente essa, mas segue a mesma lógica, tá? E aqui a gente tem um gráfico que é um gráfico de ganho pela razão de frequências, tá? Basicamente é o seguinte, esse R nada mais é do que a nossa frequência de entrada pela nossa frequência natural, ok? Então, se a nossa frequência de entrada, a nossa frequência de oscilação, ela chega próximo da nossa frequência natural, a gente vai ter uma razão de próximo de 1, né? Se elas forem iguais, ela será 1. E perceba que quanto mais próximo de 1, a gente vai ter esse ganho maior, tá? Perceba que aqui para um fator de amortecimento de 0.05, eu tenho um ganho de aproximadamente 10, comparando com essa razão de frequência próxima de 0, tá? E também, a partir do momento que a gente vai aumentando esse fator de amortecimento, esse ganho ele vai sendo reduzido, ok? De uma maneira geral, trazendo aquele exemplo que a gente tinha comentado, se a gente tem aqui, se a gente tinha uma estrutura e essa estrutura ela possui um fator de amortecimento de 0.1, tá? Que é essa curva azul. E ela está com a razão de frequência aqui 0.2 aproximadamente, ou então 0.3, enfim. Então quer dizer que o nosso ganho aqui está próximo de 1, tá? Então bora supor o seguinte, que essa estrutura ela está com um carregamento harmônico, esse carregamento harmônico está produzindo aí uma certa amplitude, né, em um determinado ponto da estrutura.
de 0,02 milímetros, por exemplo, tá? A partir do momento que a gente vai aumentando essa frequência de oscilação desse carregamento harmônico, e ele chega numa razão próxima de 1, 0,98, alguma coisa do tipo, a gente vai ter um ganho de 5, ou seja, em vez dele ele tá oscilando agora de 0,02 milímetros, ele vai oscilar a 0,1 milímetros, né, que vai ser 5 vezes 0,02, tá? Então a gente vai ter essa diferença aí na amplitude. Às vezes você nem vai conseguir enxergar isso a olho nu, tá? Dependendo da situação ali, claro. Mas fique sabendo que a partir do momento que a gente vai chegando nessa zona de R próximo de 1, que é a razão de frequências, a gente vai estar diminuindo a vida útil do equipamento, a gente vai estar aumentando o ruído, dependendo da situação pode gerar um desconforto, tá? As manutenções elas vão chegar a ser mais precoces, tá? Principalmente se você estiver trabalhando com rolamentos, gachetas, vedações, enfim. Então é algo que tem que tomar cuidado, e não necessariamente, eu repito, não necessariamente você vai ver aquela situação de a estrutura tem que vibrar muito. Não, às vezes ela não precisa vibrar muito, tá? Às vezes ela começa a vibrar de uma determinada maneira que você não enxerga isso, mas sim, ela está próxima de ressonância ali e tá ocorrendo essa série de problemas, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, aqui esse exemplo retirado desse canal, tá? Perceba o seguinte, a estrutura da direita, todas as estruturas aqui na verdade, elas possuem a mesma massa, tá? As massas são iguais. O que é que está variando aqui? Está variando a rigidez, tá? Então, para esse caso aqui da direita, a gente tem uma frequência natural aqui próxima de 4 Hz, tá? A partir do momento que a gente vai andando para cá, a gente vai da direita para a esquerda, a gente está aumentando a rigidez, tá? Já que a gente está diminuindo esse comprimento. Então a frequência natural já aumenta. Por quê? Porque a gente já aumentou a rigidez do nosso sistema. E o terceiro caso é o que vai ter a maior frequência natural, tá? A massa se manteve, só que a rigidez aumentou. A frequência natural aumentou naturalmente, tá? Então a gente saiu de uma situação de 4 Hz, depois foi para 6 Hz e aí a gente está aqui com 11 Hz agora, ok? Isso tudo em função do aumento de rigidez, tá? Já que a rigidez desse sistema aqui está vinculada aqui com o comprimento aqui dessa chapa que deve ser de acrílico, ok? Outro exemplo que a gente tem aqui é em relação aos modos de vibrar, tá? Eu tenho essa chapa, esse vídeo vou retirar desse canal, ok? A gente tem essa configuração de chapa e aqui em cima ele jogou sal, tá? Jogou sal de cozinha aqui em cima e aí ele está imputando uma frequência de oscilação através desse centro, ok? E aí ele começa a vibrar com 345 Hz, a gente tem essa configuração, tá? Essa configuração é uma configuração de algum modo de vibrar, tá? Não sei exatamente que modo é esse, mas é algum modo de vibrar. Perceba que 345 Hz ele possui esse modo, tá? Lá no final a gente vai entender que algumas coisas que são influenciadas por essa frequência. Perceba que a 1000 Hz o modo ele já é um pouco mais complexo. Quando eu falo complexo, eu estou querendo falar em relação a forma como ele possui essa forma de vibrar, tá? Aqui eu tenho uma forma de vibrar uma maneira um pouco simples, tá? Comparado ao que a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque com essa frequência eu não tô fazendo com que a estrutura seja altamente solicitada, de uma certa maneira é isso, tá? E a partir do momento que a gente vai aumentando essa frequência natural, a gente está buscando todas as oscilações que a gente pode fazer em relação às suas massas, tá? Tanto é que quando a gente for para o nosso workshop e a gente for ver a questão do solútil na nossa equação, que a gente vai ver fator de participação de massa, massa efetiva, quanto maior o modo que a gente vai tendo esse aumento aí nessa massa efetiva, tá? Claro, vai depender de cada situação, mas é algo que você vai aumentando a participação da massa de acordo com os modos, ok? Aí em 1000 Hz a gente já vê que em 1000 Hz a gente já passa a perceber que ele já possui uma configuração um pouco mais complexa, tá? Depois ele vai vir aqui pro quase 2000 Hz, a gente já passa a ver que ele já possui uma configuração bem mais complexa. E aí em 5000 Hz,
Olha como é que ele está vibrando. Olha o modo de vibrar. Olha a configuração que ele já possui aqui. Tá? Então, basicamente é isso. A estrutura ela vai vibrar, tá? Sempre do menor modo para o maior modo. Por quê? Porque você está mantendo a massa, só que você está mudando a rigidez. Não é, mudar a rigidez, basicamente, quer dizer a maneira como você vai fazer ela oscilar. Porque imagina o seguinte, você tem uma chapa. Vamos supor que você tem uma chapa de seção de 30 por 100, tá? Acho que está até aqui nesse exemplo. Está até aqui nesse exemplo. Vamos supor que você tem uma chapa. Essa chapa, ela tem várias rigidezes, tá? Você pode, se você engastar ela desse lado e colocar uma força para cá, para flexionar ela, ela possui uma rigidez. Se você engasta ela aqui, aqui, aqui e coloca uma força aqui nessa região, ela já tem outra rigidez. Se você for querer torsionar ela, ela já possui outra rigidez, tá? Então, basicamente é isso. A sua massa é a mesma, você não mudou a massa dela. Só que a rigidez vai variando de acordo com a configuração que você vai tentando oscilar ela, ok? De acordo com a vibração que você vai imputando nela. É claro, aqui a gente está fazendo análise modal e ele já faz esse pré-estudo em relação às frequências modais. Mas quando você chega lá na harmônica, que você vai imputar um carregamento harmônico, aí isso é algo que a gente tem que tomar cuidado lá na frente, porque dependendo de como esse seu carregamento harmônico é imputado, se ele tiver se ele for tentar, se ele for na direção de alguma frequência modal, de alguma forma de deformação de uma frequência modal, ele só vai tentar amplificar isso, ok? Por exemplo, aqui a gente tem, esse caso aqui fica claro de explicar isso. Perceba que o modo que ele tem aqui é ir da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Se eu tivesse aqui um carregamento harmônico que também fosse da direita para a esquerda, ele só iria amplificar essa situação, tá? Então é nesse sentido que eu estou falando. Então voltando aqui no nosso exemplo, naquela questão de rigidez que eu acabei de comentar com vocês. O primeiro modo ele possui 200 Hz, o segundo modo ele também possui 200 Hz. Por que as frequências são parecidas? Porque ele apenas mudou o sentido, tá? Perceba que aqui é como se ele só tivesse rotacionado a chapa. O terceiro modo já é diferente, ele possui uma frequência maior, por quê? Porque agora, o que é que ele está fazendo? Aqui está... Essa análise foi rodada fixando aqui o meio, tá? E rodando a análise modal. Basicamente foi isso. A gente fixou aqui essa região central e extraiu alguns modos de vibrar, que no total foram 6, tá? Então, aqui no terceiro modo, o que é que acontece? Ele está tentando, esse modo de vibrar, ele é trazendo as quatro pontas, né? E fazendo isso, ok? A rigidez já é maior, o que acontece? A frequência também já é maior. O quarto modo, ele já é um quarto modo de torção, tá? Ele está fazendo isso aqui com a chapa, ok? O que acontece? A rigidez passa a ser maior para essa situação aqui. A gente passa a ter uma frequência também maior, né? Quando a gente fala rigidez, é aquele sentido de resistência, né? A deformar a chapa. O quinto modo também, ele já possui uma configuração que ele está tentando aqui está fixo, então ele está tentando torcionar a chapa e está sendo apenas aqui nessas regiões, mantendo aqui basicamente essa configuração aqui é uma configuração natural, depende da maneira como você vai torcionar ela, e claramente também aumentou-se a frequência natural. E por último aqui a gente tem uma situação totalmente adversa, que também aumentou a frequência natural. Então, basicamente, a frequência natural ela só aumenta, do primeiro ao segundo até o N modo que você queira extrair. E como você não está variando a massa, a maneira como essa frequência natural aumenta é em virtude da sua rigidez, tá? Que ela aumenta a rigidez e a deformação da sua chapa, ok? Fator de participação modal e massa efetiva, tá? A gente tem essas duas colunas, que é algo que a gente sempre tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente vai utilizar a análise modal para alimentar alguma outra análise, ok? Você pode utilizar a análise modal para verificar se sua análise está com contatos, ok? Tá? Então, vamos supor que você tem uma análise estática e você não quer rodar análise estática para
para ver se está tudo ok, tá? Rodar uma pré-análise estática para ver se está tudo ok. Você pode rodar a análise modal. Se você não tiver movimento de corpo rígido, a análise modal ela vai te passar essa informação e seu modelo vai estar bem setado, partindo de conta que você está querendo analisar principalmente contatos e joints, ok? Você pode utilizar a análise modal para alimentar outras análises, análise harmônica, análise transiente, tá? Tem uma análise que você pode utilizar, onde você pode utilizar o método da superposição modal. E quando a gente vai tratar disso, a gente tem que tomar cuidado aqui na massa efetiva e no fator de participação, tá? O fator de participação, ele está te falando o quanto que esse módulo está sendo relevante, tá? Nessa direção. Então a gente tem o módulo 1, a gente tem um fator de participação baixo, fator de participação baixo, e aqui a gente já passa a ter um fator de participação considerável, tá? Isso quer dizer que para o módulo 1, na direção Z, se eu excitar ele com alguma força harmônica nessa direção, ela tende a ser alavancada, né, potencializada, porque na direção Z o meu módulo está sendo bem requisitado, tá? Basicamente é isso. É que nem aquele vídeo que eu mostrei para vocês da massa vindo para a direita e para a esquerda. A massa efetiva, ela é um input que a gente utiliza principalmente quando a gente vai utilizar para alimentar uma análise harmônica ou análise transiente. Os fatores de massa efetiva, basicamente é o seguinte: esse valor aqui de massa, ele tem que ser basicamente o valor da massa do nosso modelo, tá? A porcentagem, tá? Porque aqui é 100%, ele vai de 0 a 100. Não necessariamente aqui tem que ter a massa dele. A massa dele realmente tem que ser aqui, ó. Essa massa aqui é a massa do nosso modelo, ok? Essa aqui não é a massa do nosso modelo porque a gente não está utilizando todas elas, tá? A gente teria que aumentar o número de módulos, tá? Aí sim, quando a gente aumentasse o número de módulos consideravelmente, aqui chegasse a quase 100%, a gente teria aqui os nossos valores aqui, próximo do valor da massa do nosso modelo. Mas voltando aqui para a nossa relação de massa efetiva, que é o que mais importa aqui nessa situação, quando esse valor aqui está próximo de 85%, 80%, é uma situação que a gente considera boa para ideal, tá? Para começar a trabalhar. Por quê? Porque é uma situação que a gente já está utilizando aí 80% a 85% da massa do nosso modelo, tá? Nos nossos modos de vibrar. E como o método da superposição modal utiliza fatores e modos de vibrar para fazer o cálculo das soluções, da harmônica e da transiente, utilizando o método da superposição modal, então a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Nesse nosso vídeo de hoje a gente não vai trabalhar com nenhum deles, tá? Isso aqui seria muito importante, principalmente se a gente fizesse trazer um conteúdo de análise harmônica, mas é bom ter essa informação, ok? Então, para o nosso modelo de hoje, nosso workshop, a gente vai tratar de um componente de um motor. Então, a gente tem aqui esse alternador. E esse alternador, ele possui aqui esse suporte, tá? A gente vai tratar ele como sendo... O alternador, a gente vai tratar ele como sendo um ponto de massa, tá? A gente não vai utilizar o alternador na nossa análise. Só que para isso, a gente vai trazer as configurações dele, né? Ou seja, ele vai possuir uma massa de 9 kg. A posição do centro de massa dele possui essa configuração aqui, tá? Que a gente vai imputar no nosso ANSI. Já deixei aqui selecionado para facilitar. E ele possui aqui esses momentos de inércia, ok? X, Y e Z. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no ANSI. E aí a gente vai realizar esse workshop aqui do zero, ok? Aqui no Workbench, eu já deixei uma análise pronta, né, que é a análise que vocês vão ter disponível no grupo do Telegram, que é essa aqui de cima. E eu vou fazer aqui uma do zero com vocês, nos mesmos parâmetros, ok? Então eu puxei uma análise estrutural, tá? Essa análise estrutural é para dar um pré-tensionamento na nossa estrutura. Eu não cheguei a comentar na parte teórica, mas a parte da pretensão, tá? Ela tem uma grande influência na análise modal.
Claro, depende de como é feita essa pretensão. E, o que é que ela faz? Ela aumenta a rigidez do nosso modelo, né? Já que a gente está enrijecendo ele, a gente tá imputando as tensões do nosso modelo. Ela aumenta a rigidez do modelo e a tendência é as frequências naturais aumentarem também, ok? A gente pode até falar isso em outro vídeo em relação à pretensão, quando a gente vai falando de harmônica, enfim. Mas aqui a gente vai rodar uma análise estrutural antes. A gente poderia rodar uma análise modal sem rodar uma estática, sem problema nenhum. Até porque em algumas situações esse pré-tensionamento ele não enrijece, ele não aumenta essa rigidez da estrutura de uma maneira que seja algo significativo, tá? Então você pode descartar ele ou não, tá? Vale a pena você sempre fazer esse teste se você tiver um caso de rodada de análise modal. Eu utilizo uma pretensão ou não utilizo? Faz o teste e verifica se as frequências modais estão variando ou não, tá? Em função desse pré-carregamento. Se não estiverem variando muito, aí você pode tirar, sem problema nenhum. Aqui eu coloquei uma análise estrutural antes, tá? E aí a gente tem essa situação aqui, ok? A gente tem aquele nosso suporte, a gente tem aqui o nosso alternador. O alternador ele não vai entrar como corpo, tá? A gente vai suprimir ele. Só que aí a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar aqui um ponto de massa, tá? E esse ponto de massa ele vai estar onde? Ele vai estar na região de contato com o alternador, ok? Ele vai estar nessa região aqui de contato que o alternador possuía, tá? Então essa região aqui é uma região que a gente pode considerar como rígida, tá? Já que ela não deve variar, porque ela estava em ela estava em contato com o alternador, assim como também essa região aqui, ok? E para isso a gente vai ter uma leve mudança no nosso workshop daqui para frente, tá? A gente vê isso aí daqui a pouco. Então eu tenho o nosso alternador fixado, né, em contato a partir dessas regiões. A massa dele é uma massa de 9 kg, tá? O sistema de coordenadas, eu anotei aqui, vai ser menos 223,97. Em Y vai ser 258,62, ok? E em Z vai ser 12,9, tá? Isso aqui é as configurações que a gente tem aqui do nosso cinto de gravidade. Se a gente ativar o alternador e mudar um pouco aqui a sua transparência para 0,2, a gente vai ver ele aqui, ok? Nessa situação. Eu vou suprimir ele aqui novamente, a gente não vai precisar dele. A gente está tratando ele como sendo um corpo bem rígido em relação a esse suporte. Em relação à malha, a gente vai utilizar uma malha tetraédrica mesmo. Pode colocar aqui segunda ordem e gerar nossa malha. Então, uma malha meio que aceitável, tá? Para esse estudo que a gente está fazendo. Ele possui uma região fixa, tá? Deixa eu só tirar a malha. Ele possui uma região fixa, que é aqui, que é onde ele é preso no motor, ok? Ele é preso nessa região aqui. E tem a parte que a gente vai considerar aqui como pré-carregamento, né? A parte da gravidade, tá? Então a gente vai colocar aqui a gravidade na direção menos y, ok? Falta aqui, alguns podem estar perguntando, mas e a força da correia do alternador? A força da correia do alternador a gente não vai considerar nesse caso. A gente poderia considerar? Poderia. A gente poderia considerar ela. Ela seria como uma fonte também de pretensionamento, ok? Que poderia sim alterar a matriz de rigidez ao ponto significativo de alterar os valores das frequências modais. Só que para esse caso aqui a gente não vai utilizar. Tá? Mas se você quiser, você pode utilizar ela na sua casa, pode adotar um valor que você ache justo, então um valor até que você saiba dele. E aí você pode imputar esse valor, sem problema nenhum. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a malha, tem material, tem o nosso ponto de massa e tem condições de restrição, tá? O que é que resta? Resta rodar a nossa análise.
Colocar aqui uma deformação e colocar aqui uma tensão só para a gente avaliar umas situações que vão ocorrer aqui. Com a análise rodada, a gente pode extrair aqui tensões e deslocamentos, ok? Aqui nesse pré-resultado que a gente tem aqui de estática não vai dizer muita coisa para nós não. Vai ser mais quando a gente for rodar a modal mesmo. Aqui a gente está tendo uma região de tensão alta, né? E de uma certa singularidade, ok? A gente está com canto vivo. Na prática isso aqui não ocorre. Seria correto a gente colocar um raiozinho aqui. Na prática, se isso aqui for um elemento de jato d'água, sempre a gente é recomendado quebrar os cantos, né, com a lixa. E se for um caso de fundição, a gente tem um ângulo de saída aqui também. Ele não sairia com esses cantos totalmente vivos, assim, tá? Mas aqui não vem ao caso. A gente está tratando aqui mais com o objetivo de analisar uma modal. Então a gente pode deixar ali. O que a gente vai fazer agora? A gente pode linkar o modal só ao modelo. A gente vai importar geometria, material e malha. E a gente não usaria esse pré-carregamento que a gente deu na nossa estrutura, né? Que são esses valores aqui de enrijecimento da nossa matriz de rigidez. Mas já como a gente já rodou a análise estrutural, a gente vai utilizar eles como um fator para a nossa análise modal, tá? O que a gente pode falar mais aqui é o seguinte: os valores de tensão de estresse modal, eles não são levados para análise modal, tá? A única coisa que é levada para análise modal, da análise estática, são valores de alteração da matriz de rigidez, ok? Somente isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai linkar aqui a nossa modal ao nosso solution, tá? Para trazer essa solução da alteração da matriz de rigidez. E vai rodar a nossa análise modal, tá? Então a gente pode definir aqui a quantidade de modos. Aparentemente eu vou colocar aqui um modo para a gente fazer primeiro uma análise em relação aos fatores de participação de massa e massa efetiva. E depois aumenta os modos, tá? A gente não está utilizando amortecimento, tá? Então basicamente é isso. A análise rodou. O primeiro modo ele possui essa frequência aqui de 7 Hz. Então, a gente vai criar aqui uma configuração da sua deformação. A gente vem aqui no nosso solution e a gente vai verificar aqueles valores lá que a gente tinha comentado de fator de participação, massa efetiva e relação de massa efetiva, tá? Perceba que aqui nessas 3 colunas aqui, na última coluna, né? A gente utiliza ela principalmente quando a gente vai trabalhar alimentando uma outra análise com análise modal, tá? E no fator de participação, a gente olha ele principalmente para caso para esse modo, para essa certa direção, que no caso aqui é o Z, ó, se a gente for olhar aqui o eixo Z, o que acontece? Eu vou colocar ele para trabalhar, perceba que ele está oscilando aqui, as suas massas, elas estão indo principalmente na direção qual? Na direção Z, né? Aqui eu tenho o eixo Z e aqui ele está oscilando em relação à direção Z. Ele não está subindo muito, que seria a direção Y, e nem está indo para trás ou para frente, né? Em relação a essa orientação, que seria o eixo Y. Então, naturalmente, o nosso fator de participação modal no eixo Z, ele é o maior fator de participação, tá? Aqui, conforme a gente pode ver. E também aqui em relação à massa efetiva, tá? Aqui é 0,96, enquanto os outros aqui chegam perto de 0, tá? Aqui outra coisa que a gente pode falar é o seguinte: perceba que essa parte de baixo, ela tá em um plano de deslocamento diferente da parte de cima, tá? Isso é correto? Não, isso não é correto. Se a gente for pegar o alternador aqui, deixa eu suprimir ele aqui, o que a gente tem? A gente tem que, como aqui é uma região rígida, tá? Aquilo ali não pode acontecer. Se aquilo ali acontecer, significa que a nossa ligação rígida, que aqui seria um parafuso no caso, né? Aqui eu tenho uma arruela, vem um parafuso, o parafuso passa aqui e aqui eu tenho uma porca. Se isso acontecesse, a gente estaria assumindo que o nosso sistema de fixação estaria comprometido, tá?
E não é isso que ocorre, pelo menos não deveria ocorrer. A gente tem que resolver isso também, tá? Como é que a gente pode resolver isso? Tem várias maneiras. Uma maneira que a gente pode resolver, tá? Basicamente, eu vou suprimir aqui de novo. Uma maneira que a gente pode resolver é colocando um elemento de viga aqui, tá? Então eu posso pegar essas duas regiões e depois eu posso pegar essa outra região, tá? Eu posso criar essa ligação aqui rígida entre elas. Somente entre elas, que é simulando a nossa condição de fixação, tá? Em relação aqui, você pode colocar 2, sem problema nenhum. Você vai ver que não vai mudando muito não. O ideal é você ir colocando alguns valores e a partir do momento que não começa a alterar o deslocamento entre elas, aí você pode parar. Mais 2 aqui já está honesto, tá? E aí no caso a gente roda a nossa solução de novo. E aí a gente vai ter que verificar que aquela região elas não podem se deslocar uma em relação à outra. Por quê? Porque a gente tem um alternador, a gente tem um parafuso, tem arruelas, enfim. E a partir do momento que isso ocorre, a gente está assumindo que a nossa fixação ela está falhando, tá? Então eu vou rodar aqui nossa análise e a gente vai analisar os resultados. A análise rodada, aqui a gente já tem o nosso primeiro módulo, né, que eu já tinha configurado ele. Perceba que agora mudou, tá? A frequência mudou, que a gente aumentou a rigidez. E a forma como ele vibra também mudou, tá? Então, perceba que ele possui a menor rigidez no eixo Z, tá? Ou seja, o primeiro modo é no eixo Z. Só que agora a gente não está tendo aquele deslocamento fora de planos entre elas, ok? Pelo menos nessa região aqui não, que é a região onde a gente tem a fixação do alternador, tá? Então, isso aqui é algo que também tem que ser tomado cuidado, ok? Quando estiver fazendo esse certo tipo de simplificação. Então a gente tem esse primeiro módulo, a gente estava com essa configuração aqui de massa efetiva, enfim. E o bora supor que a gente vai utilizar essa análise modal para alimentar uma harmônica ou um transiente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a quantidade de modos. Eu vou colocar aqui 6 modos, tá? Vou colocar 6 modos e a gente vai verificar aqui o solution delas, ok? Então a análise está terminando de rodar. Beleza. Se a gente volta aqui no nosso solution, a gente percebe o quê? A relação de massa efetiva agora, no eixo Y está quase 100%, eixo Z também quase 100%, e no eixo X também aproximadamente quase 100%, ok? Em relação às rotações, tudo ok, tá? Então, nessa configuração aqui, a gente teria sim uma configuração já, provavelmente em relação aos modos que foram citados, tá? A gente teria uma configuração bem aceitável aqui para utilizar a análise harmônica. Claro, esses são um dos parâmetros, ok? Outros parâmetros que a gente utiliza quando a gente vai alimentar com a análise harmônica é em relação à frequência aqui de excitação, tá? Aqui a gente está com... aqui já está com... essa frequência já está vindo até alta demais aqui, né? A gente poderia, dependendo da situação, a gente poderia até utilizar menos modos, tá? Considerando que o motor ele vai... deixa eu ver, 5.000 RPM... ele vai até 83 Hz, 6.000 RPM vai até 100 Hz, né? Então, dependendo da situação, a gente poderia até utilizar até menos modos, dependendo do seu motor, claro. Mas é isso, tá? A gente utiliza bastante essa coluna aqui quando a gente vai querer alimentar ela com a harmônica ou a transiente. E os fatores de participação, principalmente quando a gente vai alimentar também a harmônica e tomar cuidado aí em relação... tomar cuidado não, mas só ficar atento, né? Porque se o seu carregamento harmônico for na direção de estar com fator de participação alto, você só vai intensificar aquelas amplitudes, ok? Mas é algo que você consegue ver através da animação também, né? Aqui nesse primeiro modo, no eixo Z, dá para perceber que eu estou com fator de participação alto no eixo Z, tá? Porque ele está oscilando bastante aqui no eixo Z. Então é claro, se eu colocar um carregamento harmônico na direção Z, ele só vai intensificar, tá? A gente vai voltar agora lá no nosso PPT, tá? Para a gente fazer uma leve conclusão e encerrar nossa aula. Então aqui eu trouxe alguns comparativos, tá? O primeiro comparativo é quando a gente utiliza a massa
e o momento de inércia, tá? Quando a gente faz aquela simplificação de tirar o alternador para simplificar ele através de um ponto de massa. Então, a gente tem aqui o primeiro modo, a gente tem o segundo e a gente tem o terceiro modo, tá? Coluna azul, a gente considera a massa e o momento de inércia. A coluna vermelha a gente considera apenas a massa, tá? E a coluna amarela a gente não está considerando a massa. Perceba que da vermelha para azul a diferença é muito pouca. O que é que significa? Significa que o momento de inércia não está sendo muito significativo, ok? E da coluna amarela para azul e para vermelha, a gente vê que a diferença é bastante, ok? Por quê? Porque a massa ela é bem importante. Então, é claro que isso parece meio óbvio, mas quando você vai fazer esse tipo de simplificação, quando você está tirando vários componentes da sua montagem para rodar a análise modal, você tem que ter consciência de que você pode tirar eles sem problema nenhum, mas que você tem que considerar as suas massas. E dependendo da dimensão da sua geometria, você vai ter que considerar também aí, não só da dimensão, mas da relação dele em relação à sua fixação. Você vai ter que considerar aí seus momentos de inércia, ok? Outro comparativo que a gente tem aqui é com aquele elemento bin e sem o elemento bin. Aquele elemento bin, você poderia fazer outra simplificação ali, você poderia fazer através de um script em relação ao deslocamento daquelas duas áreas. Aqui eu, de uma maneira fácil e didática, eu prefiro utilizar o bin. Porque aquela rigidez ela existe na prática, tá? Porque o alternador ele impede que aquilo ali aconteça. Tanto o alternador quanto o aperto do parafuso que existe ali. Então, é claro, você tirou o bin, a sua frequência ela aumenta, porque com o bin, né, a sua frequência é maior, porque a sua rigidez é maior. Então a rigidez aumenta, a frequência natural ela também aumenta. E sem o bin, a frequência natural foi menor. Só que aqui o problema não foi nem esse, tá? A frequência maior ou menor. O problema foi a forma mesmo, com a forma de vibrar que estava errada, tá? Já que aquela distorção entre aqueles dois planos não deve existir. A nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de compartilhar e deixar o like. E a gente pretende sim voltar com outras playlists em relação à dinâmica, tá? Com análise harmônica, análise transientes, enfim, por aí vai. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.